Olá, meu povo que está assistindo ou ouvindo a esse podcast, como que vocês estão? Eu sou a Manuela Brigagão, a apresentadora de vocês aqui no Chega Mais, onde nós falamos sobre música, cultura, teatro, cinema, tudo isso e muito mais. Então, chega mais! E hoje, antes da gente começar o nosso programa, nós precisamos falar sobre alguma coisa que aconteceu essa semana, né? Algo de lei. E eu acho que a coisa mais marcante que a gente tá vendo aí na internet, além, óbvio, do carnaval, que tá chegando com tudo esse final de semana. O que vocês vão fazer no carnaval, gente? Vão ficar aí na cidade de vocês, aqui por perto, fazer alguma coisinha ali, vão viajar? Eu vou aproveitar o carnaval do sul de Minas, gente, porque eu adoro. Carnaval de Minas eu acho bem tranquilo. E eu não sou uma pessoa tão chegada à folia, sabe? Aquela coisa de todo mundo ficar na multidão. Eu já não sou tanto. Eu amo carnaval, amo a cultura do carnaval, tudo relacionado. Pesquiso bastante, adoro os vídeos, mas eu, gente, sou uma jovem senhora nesses ambientes. E hoje, além do carnaval, eu vou falar sobre algo que aconteceu essa semana que foi muito marcante para a cultura, não só aqui do nosso país, mas para toda a América Latina. Para quem não sabe, o Bad Bunny, que ele é um cantor de Porto Rico, ele foi convidado para poder participar do Super Bowl, que não é nada mais, nada menos do que um dos programas com mais audiência de todos os Estados Unidos. E tendo todo esse movimento político que está acontecendo lá nos Estados Unidos contra os imigrantes, contra as pessoas de fora, contra os cidadãos não americanos, né, digamos assim, e até alguns americanos, mas não vamos entrar nessa pauta política e social agora, porque é um assunto muito complicado pra gente abordar aqui. E olha só, ele fez uma apresentação cultural riquíssima, mostrando em pequenos detalhes as coisas da América Latina. Eu tenho certeza que se você for lá pesquisar, assistir, você vai enxergar esses elementos e você vai se identificar, porque é uma apresentação riquíssima. E eu preparei algumas coisas para poder falar aqui para vocês, porque assim, gente, é um ato cultural, é um ato político, e ele cantando majoritariamente das músicas em espanhol e levar símbolos de Porto Rico, que é o país dele, pro palco, e incluir mensagens também sobre identidade, imigração, colonialismo e pertencimento. E ele usou o maior evento esportivo dos Estados Unidos para poder questionar quem é incluído nessa ideia de América. Porque a América não é só os Estados Unidos da América, como eles amam dizer. A América é um conjunto de países, é um continente. E cantar em espanhol em um evento tão patriotizado como o Super Bowl é em si um ato político. Então eu queria começar o nosso podcast falando sobre isso e eu te convido a assistir essa apresentação maravilhosa do Bad Bunny. E agora eu vou apresentar para vocês os nossos convidados de hoje, porque, gente, olha só, representando esse grupo maravilhoso que eu conheci em uma apresentação aqui em Taubaté, lá na Escola de Artes Maestro Fego Camargo, eu trouxe aqui hoje um coletivo de maracatu formado por mulheres, integrante do movimento nacional Baque Mulher, fundado em Recife pela mestra Joana Cavalcante, e hoje, representando elas aqui em Taubaté, eu trouxe Rafa Valente. Tudo bem? Tudo bem, e você? Eu tô ótima, eu tô muito feliz de estar com você aqui hoje pra gente poder falar um pouquinho do trabalho de vocês como Baque Mulher, que é um trabalho muito lindo, que eu já consegui assistir um show, né? Uma apresentação maravilhosa. Recomendo todos vocês a assistirem. Com o Baque Mulher, segura a pisada. Vem com o Baque Mulher, o swing do canta chama a marcação. Eu quero saber agora como que você iniciou a sua trajetória nesse mundo artístico. Vamos falar de você primeiro, antes da gente entrar no Baque Mulher. Bom, primeiro boa tarde, né, a todo mundo. A minha trajetória no maracatu começou em 2004, através do grupo Baque do Vale, aqui de Taubaté, né, com Itajubá. Então, de lá para cá, foram muitas oficinas, muito estudo, até que em 2013, eu fundei um grupo em São José dos Campos, que foi o Caboclos da Terra.
E na pandemia a gente parou com esse grupo. E aí eu fiquei, acho que todo mundo, né, durante a pandemia sofreu muito com essa Com questão certeza. enfim, de não poder continuar o seu trabalho ali. Aí em 2021 eu falei, bom, vou fundar o Baque Mulher Taubaté, porque na verdade o Baque Mulher ele já vem desde 2008 com mestra Joana, em Recife, né, que é a primeira e única mulher mestra de uma nação de maracatu. E mestra Joana já tinha feito convite para mim umas 2 vezes. Aí eu falei, bom, não vou esperar a terceira vez, né? E então já era um desejo meu, assim, latente há muitos anos de fundar um grupo só de mulheres, né, aqui na cidade. E aí, em 2021, a gente fundou o grupo. Então, na verdade, a minha trajetória no maracatu já vem desde 2004. Então, eu tô é aí. bem antes do É, Baque bem Mulher. antes. Ah, legal, né? Uma jornada bem forte e é bem legal isso. E como o Baque Mulher Taubaté surgiu? E qual é a proposta desse grupo para o público? Então, o Baque Mulher em si, né, a gente usa o maracatu como ferramenta de luta. Então, para denunciar machismo, racismo, homofobia, violência de gênero. Então, a gente usa o maracatu, o Baque Mulher, como uma ferramenta de luta. Então, dentro dessa realidade, por isso o desejo de fundar o Baque Mulher Taubaté, né? Porque acontece, quando a mestra Joana fundou o Baque Mulher, em Recife, e logo depois começaram a surgir filiais do Baque Mulher pelo Brasil. E aí eu olhei aquele movimento e falei, por que não um Baque Mulher Taubaté, né? A gente precisa na nossa cidade um grupo que denuncie essas violências, né? Então, assim, a gente precisava de um grupo que trabalhasse com isso, né? Então, o Baque Mulher surge a partir disso, assim, como uma forma de denúncia mesmo contra todas essas mazelas da sociedade, né? Isso é um ato político em Sim, si. total. É totalmente um Total. ato político e principalmente em Taubaté, que até hoje eu bato muito nessa tecla, é conhecida por ser uma cidade de pessoas que são muito mente fechada. Sim. Então, com certeza, esse é um movimento que precisava Sim. existir aqui na cidade e que vocês fazem um trabalho impecável. Nosso vale, né, é muito conservador, então a gente precisa. E eu acho muito bacana, porque para além do maracatu, porque a gente gosta muito de frisar isso, né? Nós não somos só um grupo de maracatu. Um grupo de percussão de mulheres, não. Nós realizamos rodas de conversa, então nós temos algumas demandas pessoais mesmo, né? Porque às vezes a gente pensa assim, um grupo só de mulheres. Tem diversos tipos de mulheres e diversas realidades, mulheres em situação de vulnerabilidade, então a gente faz todo esse acolhimento também. Então, para além do maracatu em si, né, do batuque, Sim. a gente tem esse acolhimento também, que é muito importante, né? Nossa, é muito importante mesmo. Não sabia Sim. que tinha isso. Legal saber agora. E o maracatu não é todo mundo que conhece, né? Que tem esse conhecimento sobre o que é o maracatu. Eu vou pedir pra você dar um contexto, pra você explicar um pouquinho, pra quem não conhece, né? Ter a oportunidade de conhecer agora. O maracatu é uma manifestação afro-brasileira, né? Então, a gente começou com a coroação dos reis do Congo, então tem esse sincretismo religioso também, mas o maracatu, o fundamento, né, do maracatu é dentro do candomblé, nagô ou da Jurema Sagrada. Então, todas as nações de maracatu, elas são fundamentadas dentro da religião. O que a gente faz aqui para o Sudeste, ou mesmo no Sul, ou em outras regiões do país, é mais a representação do batuque mesmo, né, do maracatu na parte da bateria, né? Mas o maracatu em si, a nação de maracatu, ela tem todo um fundamento religioso, tem a corte, né, representando os reis, as rainhas, os orixás na rua. E é muito importante a gente frisar que são 2 tipos de maracatu. A gente tem o maracatu nação, que é o maracatu de baque virado, que é o que a gente representa. Sim. E tem o maracatu de baque solto, que é o maracatu rural. Então são 2 vertentes do maracatu, né? Fundado em Pernambuco, então a origem do maracatu é de Pernambuco, mas é uma manifestação afro-brasileira. Quais são as maiores diferenças dessas duas vertentes? Então, o maracatu nação, ele tem muito essa questão, né, da coroação dos reis do Congo, tem uma representação indígena, a representação dos orixás muito forte. O maracatu rural, eu não sei se você lembra, ai, fugiu o nome. O Chico Sainz, ele não vinha com aquela indumentária, eu esqueci o nome agora, representando o caboclo de lança. Sim, tá. Aquilo lá é maracatu rural. O maracatu rural, ele é o baque solto, ele é um baque mais diferenciado do nosso. O nosso é um baque mais virado, mas... Então, e aí tem toda essa representação, assim, diferencia mais por isso também. Então, uma representação mais indígena também, né? Ah, entendi, legal. E como o maracatu, ele funciona como ferramenta de combate a essas diversas formas de
de opressão, de violência de gênero e tudo. Porque, assim, é todo um elemento, então, que cada elemento vai se complementando ali. Então, é tipo, o batuque, ele ajuda as representações, as danças, as falas, as letras das músicas. Então, é tudo que se completa, como que isso funciona? No caso das nações, né? Porque, como eu te falei, o Baque Mulher, a gente usa mesmo o maracatu como ferramenta de luta. Então, Sim. todas as nossas loas, quando a gente fala de loas, são músicas, tá? Aham. Todas as nossas loas são denunciando. Então, a gente tem loa para Maria da Penha, por exemplo, falando sobre a Lei Maria da Penha. Tem o Disque 180, que é para a mulher denunciar o agressor. Então, a gente fala, né, o número para a pessoa ligar. Então, assim, tem letra para Marielle. Então, assim, a gente tem as nossas letras são todas sobre isso. Já Maracatu Nação é contando sobre a história do candomblé, dos orixás, então Sim. tem esse fundamento religioso. O maracatu sempre foi um espaço muito reservado aos homens. Por quê? Antigamente, hoje em dia a gente consegue tocar nosso maracatu livremente, sem repressão policial. Mas assim como o samba, assim como todas as manifestações afro-brasileiras, sofriam muita repressão da polícia. Então, antigamente, mulher não tocava maracatu. Tanto que mulher dentro do maracatu não tem 40 anos, é uma coisa muito nova. Porque sempre foi um espaço muito reservado aos homens, né? Nossa, isso em tantas outras coisas, Sim, mas né? por quê? Surreal. Antigamente tinha um motivo. Então, os homens iam pras ruas tocar, a polícia vinha e batia neles. Então, para as mulheres ficarem protegidas, elas ficavam nos terreiros fazendo a parte religiosa, os alimentos, costurando as roupas e tal. Sim, sim. Isso Mas tem- pra tocar eram os homens. Isso lá atrás. Hoje sim, em dia todo não um tem mais. contexto. Mas ainda temos nações, tá, que mulheres não tocam. Só podem sair dançando. 2026, nós temos isso. O mestre vem pra cá, dá oficina pra mulherada, mas chega lá em Recife e não pode tocar. Nossa. Então a gente ainda passa pouquinho por isso. disso. Mestra Joana mesmo. Mestra Joana se assumiu mestra em 2008. Muitos batuqueiros da nação recuaram e falaram: não vou sair na avenida com uma mulher regendo. E por isso ela fundou o Baque Mulher. Que é para Como- mulheres que entendeu? também não têm essas oportunidades, Exatamente, né? porque daí também tinha essa outra questão. Ah, tá, a mulher vai tocar, mas ela só pode tocar um instrumento, que é o EGB, né? Que é o instrumento de frente, as mulheres vão dançando e tal. Mas tinha mulheres que queriam tocar tambor, ou queriam tocar uma caixa, e não certeza. podia, porque a mulher não aguenta, ela não tem resistência. Então, a partir disso, a mestra Joana traz justamente para isso, para mostrar que as mulheres podem sim, que elas têm resistência sim para tocar, e elas podem tocar o que quiser. Só que, como eu te falei, para além disso, ela descobre uma outra demanda. Mulher em situação de vulnerabilidade social, mulher em situação de violência doméstica. Então, ela entende que o movimento é além de somente mulheres tocando tambor. É um movimento de empoderamento feminino. Então, hoje, o Baque Mulher, eu arrisco dizer que é um dos maiores movimentos feministas de maracatu do Brasil, né? Nós temos aí em torno de 40 filiais espalhadas pelo Brasil. Nossa, Uma em bastante. Portugal e uma na Bélgica. Então, assim, é um movimento já internacional, né? Agora. Ai, que se expanda Então, ainda mais, sim, né? Com certeza. E é isso, que nasçam mais baques mulheres por aí. Por todo lugar. Por todo lugar, Tem que ter com um baque certeza. mulher em todo lugar, gente. Nossa, Sim. eu adorei. Não, pior que quando eu fui pesquisar, porque no dia lá mesmo na feira, vocês falaram, gente, é baque mulher? Taubaté, tem outras baques mulheres aí. Aí eu fiquei, nossa. Aí eu fui pesquisar, eu vi um monte de baque mulher. Eu Tudo fiquei quanto é lugar. muito chocada. Tem Curitiba, Tem todo tudo quanto é lugar mesmo. Tem até na Chapada. E tem que se expandir mais também internacionalmente também, que tem que levar o maracatu pra fora, com certeza. Certeza. E olha só, aqui trazendo esse contexto do Vale do Paraíba e esse contexto de Taubaté, quais são os principais desafios para vocês como Baque Mulher Taubaté? Bom, a gente já falou do conservadorismo da cidade, né? Não Sim. só da cidade, mas como do vale. Então, quando a gente fala assim de candomblé, fica todo mundo assim, assustado, não sabe o que é. Porque a gente sabe que o racismo, ele não é só estrutural, ele não é só religioso, ele é cultural também. A gente sofre muito com racismo cultural. Eu acho que isso é o maior desafio da gente, assim, né? Para nós aqui, talvez seja até mais fácil de tocar um tambor do que lá em Recife. Mas aqui em Taubaté, apesar de que eu acho que o Baque Mulher teve uma boa aceitação, assim, na cidade, a gente... Já aconteceu, da gente ir em evento, 90% do público masculino, a gente na segunda música, na segunda loa, a gente olhava estarem todos de costas pra gente, tocando no palco. Por que isso? Porque se não é um homem que está ao nosso lado...
ele vai se incomodar, né? Então, se é um homem que se beneficia do patriarcado, do machismo estrutural, ele vai se incomodar com as nossas loas, entendeu? Com certeza. Então, as poucas mulheres que tinham no evento ali tentando dar uma força, então já aconteceu isso com a gente, né? Já aconteceu da gente ser convidado para tocar em lugares, falar assim, olha, tem como não cantar Loa de Orixá? E não sei o quê, e aí eu olhar e falar assim, não tem como, eu não vou apagar a história do maracatu, porque senão isso é apropriação cultural. Eu pegar, tocar um tambor e não falar da história do maracatu. Não posso. E antes de mim vieram muitas outras mulheres, né? Com certeza. Então, assim, eu não posso apagar essa história. Só, né? E aí, para além disso, a gente tem muita dificuldade, por exemplo, de recurso financeiro. Então, assim, a gente tem que fazer, às vezes, parcerias com empresas privadas para a gente poder conseguir sustentar o grupo, porque recurso público mesmo a gente não tem. Então, a gente tem muita dificuldade. Tem um ou outro vereador que nos ajuda com emenda, mas mesmo assim é muito difícil conseguir emenda, porque tem todo um. Você tem que fazer um processo, né, de projeto e tal. Então, a gente busca meios por editais. Então, a gente vai tentando de todas as formas, né? Assim, mas a prefeitura, infelizmente, assim, eles tentam fazer, né, o que eles podem, mas a gente ainda sofre muito, assim. É cultura, com né, isso. gente? Infelizmente a cultura ainda sofre muito. Cultura do povo preto. Quando a gente fala de cultura de povo preto. Porque não que o balé da cidade não mereça, não que as orquestras não sei da onde não mereçam. Todos merecem incentivo. Mas se você for olhar em relação a valores e a números, muito grande. Então, cultura europeia é muito mais valorizada. Não só valorizada, mas incentivada financeiramente também, Com né? certeza. Então, assim, o recurso é maior. Então, né? Aí quando a gente fala de Congada, Moçambique, Maracatu, ai, não quero, deixa isso pra lá. Infelizmente, existe muito Então, esse preconceito enraizado, sabe? Até o que você falou de falar de orixá, as pessoas elas já ficam assim, na E sem defensiva, conhecer, né? sem conhecer. Eu acho isso muito errado, de pelo menos você pode. Gente, não é uma questão de, por exemplo, vamos falar sobre isso, você tem que entrar pra religião, você tem que saber tudo sobre e tal. Não, é uma questão de você abrir a sua mente pra conhecer novas coisas, porque isso também faz parte da cultura de um país, da cultura de um povo, da cultura de tantas outras coisas, né? E é muito bom a gente abrir a nossa mente pra poder conhecer, porque o tanto de conhecimento que isso pode trazer pra gente é, assim, surreal. Então, País eu esse acho que foi erguido com sangue negro, né? Então, assim. Pois é muito, muito difícil a gente falar sobre esse assunto. Sim. E as pessoas, elas, infelizmente, têm muito, muito Sim, preconceito. que daí entra no âmbito da política, como você falou, e aí. A arte é política. Sim, político. e para mim é totalmente político, né? Para mim, o maracatu hoje é um ato de resistência mesmo, é um ato político e a gente tá à frente de todas as lutas por aí, porque é Sim. isso. Hoje cada ato é político. Você respirar é Viver político. é um Você ato existir político, exatamente. é político. Então, essa é a importância, né, também do BAC Mulher pra Cultura e na nossa sociedade como um todo, pra gente poder conhecer também essas loas, o maracatu, que muita gente não conhece. Então, qual é o impacto pra você de fazer parte de um grupo tão grande, de um grupo tão importante para essa cultura? E como que vocês fazem para poder trazer novas pessoas? Como que funciona tudo isso? Bom, o impacto, né? Eu falando de mim, falando da Rafa agora, eu já passei por muitas coisas dentro da cultura, inclusive dentro do maracatu. Apesar de toda essa dor que eu senti dentro do maracatu, dentro desse coletivo, foi o maracatu que me trouxe de volta, que me resgatou de uma depressão tamanha, assim, eu tava com depressão, síndrome de pânico, um monte de coisa, querendo morrer, eu já tava assim, entregue, falei assim, não quero mais viver. E aí, quando eu retorno pro Maracatu, quando a gente funda o grupo em São José, passamos por várias dificuldades, porque a gente, em São José, né, a gente fundou o grupo lá, depois eu fui dar oficina em Caçapava, até o grupo vir pra Taubaté. Então, quando eu fundei o BAC Mulher, eu entendi porque é isso, né? As mulheres quando se juntam é que nem rio mesmo, né? É que nem água, elas só aumentam, né? Sim. E aí eu me descobri de novo viva, assim, de um lugar assim. Me senti pertencente, né? Eu acho que essa é a palavra, pertencimento, sabe? Então, Maracatu, pra mim, o impacto na minha vida foi esse, assim, de estar num lugar onde eu me sinto pertencente, onde eu consigo ser.
sabe? E não ter apenas um lugar para tocar. Eu consigo ser alguém. Então, acho que isso é um impacto muito grande na minha vida. Me trouxe a vida de volta, né? Pra vida, né? Então, assim... E a outra pergunta que você fez, desculpa. Como que vocês fazem para poder trazer novas mulheres, novas pessoas pro movimento? A gente, de tempos em tempos, a gente abre oficinas para as novas batuqueiras. Então, a gente faz... A maior parte da divulgação é pelas redes sociais mesmo, né? Tanto que toda apresentação que a gente faz, a gente sempre divulga as redes, sempre fala para as manas, olha, quem tiver interesse, procura a gente por lá. As oficinas são gratuitas, não precisa pagar nada, não precisa ter instrumento, o uniforme a gente dá também pelo grupo. O que a gente pede mesmo é comprometimento, né? Envolvimento com o grupo, porque como eu te falei, não é só um grupo de maracatu. Então a gente tem outras demandas também ali que a gente tenta lidar no dia a dia. Então, é um grupo muito forte, de mulheres muito fortes também, sabe? Assim, eu tenho um privilégio, porque as mulheres de Taubaté também são mulheres incríveis, não só de Taubaté, né? Mas novembro mesmo eu tive no Encontro Nacional, então foram mais de 150 mulheres tocando juntas, Nossa, então foi um que espetáculo, bonito. assim, foi... Imagino. Eu fico arrepiada só de lembrar. E porque é isso, é essa potência mesmo, né? Das mulheres quando se juntam. Então, e aí as oficinas para as novas batuqueiras mesmo, a gente divulga mais nas redes sociais, e aí a gente abre de tempos em tempos. Ah, legal, Então, bom saber. porque nem agora, por exemplo, a gente não tá com oficina aberta porque estamos pré-carnaval. Então a gente tá ensaiando com as manas que já tem no grupo. Mas passando o carnaval, a gente já abre oficina para as novas batuqueiras que queiram legal. fazer parte. Então tem que ficar ligado na página Sim. do Baque Mulher Taubaté, que eu convido todos vocês a irem lá seguir, pra quem quer aprender também. E quem não sabe nada. Sim. Nada, Sim. nada. Eu comecei tocando maracatu, não sabia nada, entendeu? Então, assim, né, não tem... Todo mundo começa alguma coisa sem saber, não tem como, né? Não sei que nem meu filho, que é batuqueirinho de barriga, a gente brinca, né? As crianças em Recife, você olha a criançadinha de 6 anos de idade já tocando feito gente grande, mas estão ali desde a barriga, vivenciando aquilo, né? Então é diferente. Mas é isso, a gente faz oficina para quem não sabe mesmo tocar. Tá? Ou dançar também, tá? Porque às vezes a pessoa pensa, mas eu não gosto de tocar. A gente tem aula de dança, temos a Dalgisa e a Lira que cuidam da dança, né? Que legal. Então a gente tem pode ser apoio também do Baque Mulher. Eu não sei tocar, não sei dançar, mas eu queria estar junto. Bora. Às vezes a gente precisa de alguém entregando uma garrafinha de água no cortejo, ou levando o nosso estandarte, sendo apoio mesmo, né? Então acho que dá pra fazer parte de várias formas. Sim, todas as partes elas são importantes, Sim. né? Eu costumo falar pelo teatro mesmo, né? Que eu faço. Então eu sempre falo que não é só o elenco. Às vezes a gente fala muito do elenco da galera que tá ali atuando, mas a gente também tem que falar dos professores, dos diretores, dos roteiristas, das pessoas que estão cuidando da iluminação, da galera que ajudou a fazer maquiagem, que apesar da gente estar ali, né, fazendo nossa própria maquiagem, sempre tem alguém que vai lá ajudar, passar uma coisinha. Então, assim, tem todo um apoio, uma equipe por trás. E todo mundo ali tem crédito, todo mundo ali é importante pra poder fazer isso funcionar. Então é por isso que é muito bom saber que a gente também tem essa oportunidade de apoiar o Baque Mulher, não só ali, pra quem tem gente que tem muita vergonha também, né, de se apresentar e tudo. E isso que você falou é muito importante, porque a produção, às vezes as pessoas só veem o resultado final. O Baque Mulher ali no palco, tocando, mas até a gente chegar ali e fazer aquela apresentação... Teve toda uma história. Então, às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas quanto que a gente cobra de cachê? Quando fala de cachê é muito delicado, né? Mas vai cobrar cachê. Gente, a gente precisa, né? Como eu te falei, ninguém paga nada. Mas aí como é que eu pago o instrumento? Como é que eu pago o uniforme que vai vestir? Como é que paga essa logística toda de pra fazer tudo funcionar, né? Precisa de um cachê. Esse é um negócio que também... Acho que todo mundo que é artista aqui, principalmente na região, sofre muito com isso. Porque as pessoas só olham o resultado final. Sim. Daí ela acha que assim, mas eu vou pagar tanto, mas e o antes de chegar ali pronto pra você, esse produto final? Então, o Baque Mulher, quando você vê a apresentação, aquilo é o produto final. Aquilo não é o Baque Mulher. O Baque Mulher é ali um ensaio, é o momento que a gente tá junto, fazendo nossa roda de conversa, olhando no olho, resolvendo as demandas pessoais ali de cada uma. Sim. Então isso é o movimento Baque Mulher. Com certeza. A apresentação é só um produto final ali que a gente usa para sustentar o grupo e tal. Mas o movimento Baque Mulher não é a apresentação de palco. É essa vivência no dia a dia, no coletivo, no ensaio, é o bastidor. Né?
Nossa, mas é uma coisa que eu bato muito, muito, muito na tecla. É que, assim, o melhor de um espetáculo, de uma apresentação, não é o dia da apresentação, o dia da estreia. Aquela coisa, né, de estar ali no Sim. palco se apresentando, as pessoas aplaudindo. O que faz um espetáculo é o processo. E eu acho que o processo, ele é muito mais importante e relevante para nós artistas do que realmente o resultado. O resultado é muito bom. Sim. É muito bom estar ali É a no cereja palco. do bolo. É a cereja do bolo, mas tem todo o bolo Várias antes, camadas, né? Muitas camadas, até realmente vir a cerejinha, que é a Isso, apresentação. Exato. E a apresentação completa, mas ela tem tantas outras vivências, Sim. tantas outras coisas lindas por trás e que são muito importantes. Então, eu acho que a gente tem que valorizar todo o nosso trabalho, além, né, do resultado. E como que vocês se adaptam a diferentes espaços para vocês poderem tocar? A gente não se adapta muito, não. Eu acho que é assim, é isso, né? A gente já foi convidada a tocar numa festa religiosa, acho que comunidade católica, mas a gente foi muito bem recebido, né? Que bom. Foi, eu acho que assim, as pessoas também quando chamam, elas já sabem mais ou menos como que é o trabalho, Com né? certeza. Então, eu posso dizer que assim, a gente teve muita sorte numa cidade bem conservadora, assim, foi só esse evento mesmo, assim, que a gente foi chamado, não toca Lua de Orixá, eu falei, então, desculpa, eu vou recusar o convite. A gente nem foi tocar, na verdade, né, porque eu recusei o convite, porque tem isso também, né, estar onde querem a nossa presença, sabe? Se não querem nossa presença, faz sentido estar lá? Com certeza não. Entendeu? A gente já refletiu muito sobre isso, porque às vezes, não, mas aí são nesses espaços que a gente tem que estar, porque daí a gente tem que lutar e não sei o quê. Mas é quase que dar um murro em ponta de faca, porque você tá falando com pessoas que estão de costas pra você, que não querem te ouvir, que não querem, né? E aí a gente usa nossos espaços, assim, de luta nas ruas, quando a gente vai cobrar por alguma demanda política, por alguma situação que tá acontecendo, a gente vai lá, pega o nosso tamborzinho e vai brigar por aquilo. Sim. Mas eu acho que assim, a gente teve muita sorte aqui em Taubaté, a gente tem os espaços, pelo menos onde a gente tem pisado, a gente é bem recebida e a gente toca as nossas luzes. Minto, já aconteceu uma situação em São José dos Campos, não vou citar a instituição, que, né? Sim. Mas que deu um bafafá depois, porque a gente cantou uma lua pra Marielle, a gente cantou algumas luas e assim, fala de política, né? Com certeza, né? E não tem como, assim, a gente tem um lado muito bem definido, assim, então aí houve uma mãe que foi lá e reclamou porque aquilo não era carnaval, e aí você olhava as crianças todas dançando muito junto com a É que gente. criança não vê essas coisas, né? A professora de Tem dança preconceito. que estava acompanhando as crianças, super dançando com elas, e assim, as crianças amando. Inclusive, eu fiquei sabendo que tinha uma criança ali que uma PCD, né? Ela tinha autismo, não falava. A partir daquele cortejo, ela começou a falar e falar sobre maracatu, tia Catu, falar do maracatu. Então, mas ainda assim teve um. E aí a gente não foi mais convidada por essa instituição. Não sei se foi por causa disso, Nossa. né? Mas porque a mãe ficou incomodadíssima, né? Das luas que foram cantadas, enfim. Mas é raro acontecer isso, assim. Ah, A que bom gente que é deu raro. a gente tem sorte ainda, apesar de ser um vale conservador, a gente tem sorte. Acho que também pelo fato de ser só mulheres, eu acho que isso também traz uma característica diferente pro grupo. Com E certeza. até uma aceitação um pouco melhor, Uhum. né? Então, quando chega aquele monte de mulher e tal, crianças tocando, a gente tem crianças, né? Que fazem então parte. é até melhor, então, com certeza. É. Mas eu acho que as pessoas também que convidam vocês pra tocar, elas já têm, é aquilo que você falou. Elas já conhecem um pouco do trabalho, já têm mais essa noção. Por isso Sim. que acaba também tendo um recebimento melhor. Até Sim. porque, né? E eu acho que não tem que adaptar mesmo, porque eu acho que existem diferentes situações. Eu sempre pergunto sobre isso de adaptar show, apresentação, porque, por exemplo, eu vou lá e entrevisto uma banda de rock, às vezes eles vão pra algum lugar e eles alteram, colocam mais um MPB, dependendo do espaço, tocam mudam um pouco o repertório pra poder se encaixar ali naquela casa. Mas vocês são algo muito mais cultural, Isso. algo eu ia muito mais falar. enraizado, é o maracatu, então Sim. tem toda uma trajetória, toda uma história, todo um impacto. Então
não acho que não cabe ali uma adaptação de uma cultura tão forte. Porque a gente tá falando de uma cultura de tradição, né? Sim. Então eu não posso adaptar uma cultura de tradição. Só eles lá em Recife podem fazer isso. Eu não tenho esse direito, eu não tenho essa autonomia, né? Então, como eu te falei, se eu fizer isso, eu vou estar me apropriando Sim, é isso mesmo. de algo que veio muito antes de mim. Então, Com assim, certeza. é isso que você falou, é exatamente. Então, não tem como você adaptar um teatro, você tem licença poética para isso, adaptar né, uma banda de rock, botar uma coisa. Você tem licença poética para isso. Agora, quando a gente fala de cultura de tradição, vamos pegar um Moçambique, vamos pegar uma congada. Não tem como eu querer adaptar o Moçambique é aquilo, a congada é aquilo, o maracatu é isso. Então, assim, não tem como a gente adaptar uma cultura de tradição. Não, com certeza, realmente faz total sentido isso. E eu acho que tá muito certo de não adaptar mesmo. E tem que tocar nos lugares que as pessoas te querem lá. Isso. Eu acho que quando a gente não cabe naquele espaço, a gente não tem que se forçar, se moldar pra poder caber ali naquele quebra-cabeça específico. Exato. Porque cada um é de um jeito. E eu acho que é exatamente isso. E olha só. O maracatu, ele fala muito de tradição. E como que vocês prezam e tentam sempre manter essa tradição do maracatu? Porque isso é algo tão, assim, diferente. Então, as pessoas acabam, como eu já tinha dito antes, as pessoas acabam não conhecendo. E você falou muito sobre isso, mas eu ainda quero saber mais. Como que vocês fazem isso? É porque, como eu te falei, né? Aqui no Sudeste, o que a gente faz é uma representação da parte da bateria, né? Um pouco da dança, mas o maracatu mesmo, ele é muito maior do que isso. Como eu te falei, tem uma corte, tem o rei, a rainha, tem toda uma representação religiosa. Então, essa parte, como eu falei, a parte da tradição, a gente tenta manter através da oralidade, porque o maracatu você só consegue aprender através da oralidade mesmo, né? Você não vai aprender numa faculdade, nem nada disso. A cultura de tradição, ela tá ali, é através da oralidade, não tem outra forma. E a gente tenta manter assim, dessa maneira, né? Como você falou. Não é porque eu toco num grupo de maracatu que eu preciso ser do candomblé. Eu preciso ser... Não. Nós temos manas que não são da religião e tá tudo ok, né? Não, porque nós aqui fazemos apenas uma representação do que é o maracatu. O maracatu nação, sim, tem todo um contexto. Lá, se você vai para Recife, o pessoal no carnaval, eles ficam de preceito. Então, alguns batuqueiros, eles não podem beber, não podem fumar, não podem ter relação, não podem... Tem todo um preceito religioso, tem todo um contexto. Então, assim, é muito mais profundo do que a gente faz aqui no Sudeste, ou no Sul, ou em outro lugar, né? Que não seja lá. Então, a parte da tradição mesmo, eu vejo muito... a nação cuidando mesmo, assim, né? Não tem outra... O que a gente faz é falar sobre a história, sobre o contexto, sabe? Sobre o respeito, né? Principalmente por quem veio antes, respeito pela história do maracatu, pela religiosidade. Então, a gente sabe que de alguma forma, quando a gente tá tocando, a gente tá se conectando. Então, a gente também tenta não fazer uso de bebida, uso de outras coisas antes de tocar. Deixa pra depois. Então, depois que a gente termina de tocar, a gente vai curtir, tomar nossa cervejinha, vai se divertir. Então, a gente tem todo esse cuidado também. Mas, como eu te falei, como aqui a gente só faz essa representação, então a tradição mesmo do maracatu, ela é muito maior, né? Nossa, Então, legal, bom saber. Então, eu sempre falo, né, assim, quer conhecer mesmo o maracatu, vai para Recife, vai pesquisar uma nação de maracatu, tem mais de 30 nações diferentes. E é interessante a gente falar também, cada nação tem sua história, cada nação tem seu jeito de tocar, cada nação tem seu sotaque, sua característica. Então, é muito importante, a pesquisa é muito importante e muito rica também. Ah, legal. Aqui a gente faz a representação da nação Encanto do Pina. Então, a gente tem como referência a nação Encanto do Pina, que é a nação de Mestra Joana, né? Então, que como eu te falei, é a primeira e única mulher hoje à frente de uma nação de maracatu. Mestra Joana se tornou um patrimônio vivo de Recife, de Pernambuco, aliás, perdão. Então, é uma mulher que luta muito para manter a tradição viva, luta muito para que essa cultura de tradição não se perca por conta das apropriações que existem por aí, né? Pois então, mas quando a gente fala de manter a tradição, eu sempre penso nos mestres, na mestra, como referência. Porque são eles que mantêm a tradição, né? Tem que pensar, a gente tem que ter essa referência, né? Eu não sabia que era tão profundo Sim. assim. Eu fiquei muito... É uma cultura de mais de Muito 200 feliz, anos, né? Muito, muito Então, tempo. é muita história. E isso que a gente tem datado.
Nossa, Então, deve vir de muito antes. dizem que em 1700 e pouco já tinha manifestações assim desse tipo, mas datado mesmo, é 1800 e eu não vou lembrar a data exata, mas é 1800 e pouco, assim. Ah, legal. E agora, falando de 2026, eu quero saber quais são os principais planos pro Baque Mulher Taubaté para esse ano. Bom, para esse ano a gente agora chega no carnaval, né? Nós temos 2 apresentações agora, dia 14 e dia 16. Já vou aproveitar e convidar o pessoal aqui. Dia 14 no sítio do Pica-Pau Amarelo, às 2 horas. Dia 16 na Avenida do Povo, também às 2 horas. Para esse ano, a gente tem. Mestra Joana tá vindo para cá de novo em agosto. Então a gente quer trazer de novo. No ano passado ela veio, a gente quer trazer de novo. Ah, que É legal. uma mulher que fica já o convite. É uma mulher incrível. Ela traz. Para mim, é como se fosse um orixá vivo na terra, porque ela tem uma. É Mestra Joana. Se eu ficar aqui falando, eu vou falar só de Mestra Joana, não vou conseguir falar de mais nada, mas é que Mestra Joana realmente ela tem uma potência muito grande, muito forte. É uma mulher que tem uma bagagem, uma história de vida, de luta dentro do maracatu muito bonita. E então, assim, para esse ano, a pretensão é o que? Abrir novas oficinas para as batuqueiras, a gente tentar aumentar o nosso número de instrumentos, número de batuqueiras. E eu gostaria muito, para esse ano, levar o maracatu para as comunidades mais carentes, mas em forma de roda de conversa para as mulheres, porque às vezes tem mulheres que, como eu te falei, não querem tocar, não querem dançar, mas precisam de uma roda de apoio. Então nós temos no grupo psicólogas, professoras, mulheres incríveis de várias profissões diferentes que agregam muito, que podem agregar muito. Então a minha pretensão para esse ano é tentar levar o maracatu para as comunidades mais carentes mesmo, assim, mas através de roda de conversa, oficinas de dança, uma forma que você consiga acolher mais, né? Mais mulheres também. Esse projeto com certeza vai ser maravilhoso e com certeza Para que dê certo. só vai dar certo, já deu certo Sim. e vai render muitos frutos, eu tenho certeza que vai ser algo lindo de se acompanhar. E quantas integrantes formam, quantas mulheres hoje formam o Baque Mulher Taubaté, mais ou menos? Então, é muito rotativo esse número, né? Então a gente tem. Ele vai variando muito. Mas hoje a gente tá com uma média de 25 mulheres, assim, ativas, né? Legal. Então já é um movimento grande, né? Sim. Ai, que legal. E agora, a gente falou muito também, né, sobre o feminismo, mas a gente não citou tanto aqui sobre a importância do que vocês lutam contra tudo, né? Contra a LGBTfobia, contra racistas. Eu quero saber como que o Baque Mulher se relaciona com esses outros movimentos. Então, a gente, inclusive, foi pauta da nossa última reunião, inclusive, sobre isso. Porque dentro do grupo nós temos. O Baque Mulher é um grupo muito diverso. Então, nós temos mães, nós temos lésbicas, nós temos mulheres não binárias, nós temos mulheres trans dentro do grupo. Então, assim, a gente é um grupo muito diverso, né? Então, a forma que a gente encontrou hoje de. Como é que eu posso dizer? Como tem várias pessoas dentro do grupo, várias mulheres de outros movimentos, então o que a gente faz são essas pontes e parcerias quando a gente consegue. Eu confesso que a gente precisa trabalhar melhor esse ponto dentro do grupo. Então foi pauta, inclusive, da nossa última reunião, para a gente se aprofundar mais com outros coletivos, fazer parcerias com outros coletivos, né? E conseguir fazer com que esses braços se estendam para outros coletivos também. Mas é isso, a gente tem 4 anos de grupo, a gente tá indo para 5 anos esse ano. Muita coisa a gente aprendeu ali, no dia a dia, fazendo. Então a gente já errou muita coisa, a gente já acertou muita coisa. Então, e a gente também nem tem pretensão de dizer, não vamos errar mais, porque a gente sabe, né, nós somos seres humanos, então somos passíveis à falha, mas a gente está sempre discutindo, a gente está sempre trazendo reflexões, as rodas de conversa são muito importantes por causa disso. Então, as manas, hoje na coordenação tenho eu, Paula e a Dalgisa, mas as opiniões do grupo também são muito importantes. Então, tem demanda que a gente leva para o grupo, porque a gente quer ouvir a opinião das outras manas, porque a gente sabe que vai sair coisa boa dali, né? Então a gente sabe que a gente precisa ampliar esses braços, como a gente fala, né? Sim. De apoio, essa rede de apoio ser ampliada. E para esse ano é o que a gente está buscando, assim, além dessas, né, parceria com o CRAD, tentar fazer roda de conversa para as mulheres, a gente quer ampliar os nossos contatos com outros coletivos. Ah, legal. Mas bom a gente saber. tem as manas pretas mesmo do coletivo,
A gente tá sempre... vai ter uma festa no Conselho Negro e tal, a gente sempre vai, a gente tá sempre presente, então a gente tenta sempre de todas as formas, o que a gente consegue, a Se gente fazer faz, presente, né? exatamente. Mas a gente sabe que a gente precisa melhorar essa parte. Ah, legal. Bom saber que também já é um plano, né, pra esse ano. Mas é importante mesmo, a gente sempre... A gente tem que falar, né, sobre essas pautas, que ainda, infelizmente, são muito enraizadas na nossa sociedade. E... lutar contra isso todos os dias. Todos os dias é uma luta. Sim. E estamos caminhando para um mundo melhor sempre, né? Tomara. Tomara, já. Essa é a nossa Vai esperança, né? Aham, com certeza. Então, tô muito feliz de estar com você aqui agora. Infelizmente, nós estamos chegando nos momentos Que finais pena. do nosso podcast. Então, eu vou fazer um bate-bola rápido com você. É assim, eu pergunto, você responde. É isso. Tá bom. São perguntas tranquilas. Vai. Uma música que você gosta muito. Minha raiz. Uma música que você gosta muito de tocar. Tamborecô. Um sonho que você tem. Transformar o Baque Mulher no ponto de cultura. Nossa, é um sonho com certeza. Não é tão maravilhoso. difícil, precisa Não. precisa sentar e trabalhar. Ah, mas já estão trabalhando nisso É. todos os dias. Todos os dias é um aprendizado. Uma experiência, uma história que você nunca vai esquecer com o Baque Mulher. Ai, são tantas, mas eu acho que é esse espírito de coletividade mesmo. A gente vê que a gente não tá sozinha, que tem outras junto. Sim. E agora um desafio. Você tem que escolher uma palavra pra descrever o Baque Mulher Taubaté. Difícil, um movimento tão Pode ser duas. amplo. Pode ser. Resistência e união. Resistência e união. Ah, legal, gostei muito. Muito obrigada Eu que por estar com a agradeço, gente Manu. aqui hoje. Foi uma entrevista muito, muito rica de cultura, de coisas novas. Aprendi muita coisa aqui com você. Que bom. E eu tenho certeza que todo mundo que tá assistindo também. E, gente, passa as redes sociais do Baque Mulher, o contato, pra gente poder conseguir saber um pouco mais do grupo. Baque Mulher, nas redes sociais, a gente tá no Instagram, né? No Baque Mulher Taubaté. Como eu falei, tem que colocar o Taubaté, porque são vários coletivos espalhados pelo Brasil. Só mandar mensagem pra gente no direct, a gente tá sempre atenta. A gente tem uma mana que cuida, eu fico só nas mensagens, a outra fica só nas postagens, pra gente poder dar conta, né, de todas as demandas. Sim. Como eu falei, não precisa, pra fazer parte, não precisa ter instrumento, não precisa saber tocar. E se não quiser tocar, pode fazer parte da dança, pode ser apoio. Todas as mulheres são muito bem-vindas, inclusive, reforço, né, o convite, todas as mulheres cis e trans são muito bem-vindas. Com certeza. E agora, deixa um recado final para os jovens, para o público, para as pessoas que estão aqui assistindo você. Um recado, uma mensagem que você queira deixar. Dentro do maracatu, o que eu mais aprendi foi sobre resistência, né? Por isso que eu falei a palavra resistência. Não desistam. Eu sei que é difícil fazer cultura, ainda mais cultura, né, afro-brasileira no Brasil. A gente sabe que, além do racismo estrutural, tem o racismo religioso e o racismo cultural também. Então, não desistam. Eu acho que, para quem está começando agora, procurem as leis de incentivo, né, as leis de fomento cultural, parceria com empresas que apoiem, né, os projetos. Mas não desistam, não é fácil, é difícil. Eu já pensei várias vezes em desistir, mas eu não consigo, porque é o que me mantém viva. Então, eu descobri o que me mantém viva e eu espero que as pessoas descubram também. E a arte, ela tem esse poder, né, de cura, de transformação e também de educação, né? Então, não desistam, porque a gente precisa, né, de artistas que tenham pulso firme, perpetuem, continuem. Mas, gente, é muito difícil. Eu sempre falo isso aqui. É muito difícil ser artista. E você vai receber muitos nãos. Não desista. Muitos nãos na sua vida. E você vai olhar e falar, meu Deus, mas será que vale a pena? Vale a pena? Vale a pena. No final, toda a sua luta vai ter seu resultado. E se a gente vive pela arte, então... Sim. É isso que a gente tem que seguir. Exato. Muito obrigada, Eu que agradeço, eu adorei. Manu, também. E agora, vamos para nossa alfinetada final. Olha só, hoje a gente falou muito de cultura. A gente falou muito sobre brasilidades, coisas assim, super legais. E a gente também falou sobre a América Latina lá no começo do nosso podcast. E eu trouxe uma mensagem aqui para vocês que, assim, a ideia de que uma nação
só pode ser definida por um grupo homogêneo, ela nasce do preconceito e do medo do diferente. A gente também falou muito do preconceito hoje aqui. E é importante demais que a gente abra nossa mente para poder conhecer novas coisas, novas culturas e coisas que a gente não sabe ainda. Porque, assim, uma verdadeira América, que a gente falou lá no começo, é plural. E ela é multilingüe e multicultural. Mas essa verdade, ela incomoda quem prefere apagar identidades para poder manter uma falsa sensação de ordem, que a gente vê isso acontecendo muito hoje em dia. Então a gente precisa falar que nós somos multiculturais, nós somos multilingües, nós somos pessoas diferentes, nós temos diferentes formas de cultura, de nos expressar, e isso não acontece só lá fora. Uma pergunta que eu tenho para falar para você hoje é: você abraça a sua cultura? No Brasil, carnaval é cultura, agora que a gente tá chegando no carnaval. Carnaval é cultura, é história, é resistência, é identidade. E ainda assim, né, existem muitas pessoas que ainda preferem ser cachorro vira-lata de cultura lá de fora e exaltando uma cultura americana que despreza, sabe? Uma cultura americana como se ela fosse superior, enquanto você despreza a sua própria cultura. Então, assim, gente, não despreze a própria riqueza cultural. Também tem que valorizar as coisas que vêm de fora. Isso não é um problema. O problema é achar que o nosso vale menos. Então, assim, o preconceito, ele mora aí, quando a gente rejeita a própria origem para poder caber num padrão inexistente. Então, assim, gente, essa é a minha mensagem final de hoje. Conheça sobre a sua própria cultura, que eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar por ela, assim como a gente. E é isso. Muito obrigada pelo podcast de hoje e chega mais!